Salmo 47. Diz assim a palavra de Deus: batam palmas vocês, todos os povos, de rei sobre toda a terra. Ele subjugou as nações ao nosso poder, os povos colocou debaixo de nossos pés, e escolheu para nós a nossa herança, o orgulho de Jacó, a quem amou. Deus subiu em meio a gritos de alegria, o Senhor em meio a som de trombetas. Ofereçam músicas a Deus, cantem louvores, ofereçam músicas ao nosso rei, cantem louvores, pois Deus é o rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonia e arte. Deus reina sobre as nações, Deus está assentado em seu santo trono. O soberano das nações se juntam ao povo de Deus, de Abraão, pois os governantes da terra pertencem a Deus. Ele é soberano e Ele é exaltado. Amém. Nessa noite de alegria, esse é o convite do Espírito Santo a Deus. Ofereçam canções, levantem a mão e levante o coração em adoração a Jesus. Amém. Eu vou chamar aqui o pessoal da BCC para que tome o seu lugar. E vou convidar você também para que mais uma vez a gente faça uma oração, enquanto o pessoal se prepara, pedindo a Deus que a graça de Jesus seja derramada sobre nós. Vou pedir para você ficar de pé primeiramente. E antes da gente orar, vou pedir que você cumprimente a pessoa que está do seu lado com um sorriso, tá bom? Diga, seja bem-vindo. Se você não conhece a pessoa que está do seu lado, diz assim, olha, meu nome é fulano de tal, meu nome é Júnior, muito prazer. Dá um sorriso aí, dá um sorriso forte. Deixa eu dar um alô pro Thomas. Hey, brother. É bom demais ter vocês aqui, é muito bom. Santo,
um pouquinho. Meus irmãos, podem se sentar. Quero chamar as crianças aqui à frente. Ano passado, a IBF da BCC foi uma coisa muito especial. E teve uma canção que foi ensinada lá na IBF, que ficou quase como o hino oficial das crianças lá. As nossas crianças de Casa Brasil não conhecem, mas eu sei que as crianças da BCC... Cadê as crianças da BCC? Cadê? Vem cá, por favor, eu vou pedir para vocês... Tem como Como que é, Léo? Eu vou para... Ô, Léo, você cantou essa música umas 50 vezes esse ano, Léo. Você não pode esquecer, não. Seguir a Jesus, eu vou parar. Quem é? Por favor, Viviane. Ajuda, Viviane. Você sabe, tá? As irmãs aí do Ministério Infantil lá da BCC, ajuda aqui as nossas crianças. Vocês vão fazer o gesto igual eles. É assim, ó. Eu vou parar. Como que é? Olhar, seguir a Jesus. Parar, olhar. Isso, Tati. Seguir a Jesus. E aí tem uma partezinha, como que é aquela parte? Tan, tan, tan. Isso? Vocês olhem lá, ó. Eu vou ficar aqui, ó. Eu vou fazer aqui. Deixar as crianças. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Pequeno. Senhor Jesus, abençoa a vida das nossas crianças, Deus, que elas possam, Deus, aprender da Tua Palavra e ter, Deus, um tempo realmente especial na Tua presença. Fala os coraçõezinhos delas, prepara também, Deus, o coração, Deus, das nossas irmãs e irmãos que estão ali ministrando, Deus, a Tua Palavra, a vida deles. Te agradecemos por esse tempo, em Cristo Jesus. Amém. Vocês podem seguir ali a pastora Ivete com calma. Tem um vídeo para nós vermos nesse momento. A Casa Brasil está completando 4 anos. Nesse período, muitas famílias foram abençoadas. Pedimos então que elas viessem aqui e contassem um pouquinho da sua história. Algumas estão conosco há mais tempo, outras chegaram há pouco. 4 anos, 4 famílias. A Casa Brasil surgiu na nossa vida num momento pós-pandemia, onde nós estávamos tentando nos readaptar a algumas situações que a gente teve, que mudar na nossa vida. Nós mudamos para Camen, morávamos em Marieta, mudamos para Camen e mais ou menos uns 6 meses depois a gente encontrou a Casa Brasil no Facebook. E para nós foi assim, foi uma grata surpresa, porque o pastor Rafael conhecia nosso pastor no Brasil e a gente interpretou isso como sinal de Deus, que Deus estava ali mais uma vez nos acolhendo nesse país diferente, nos acolhendo na nossa vida para nos mostrar assim, eu estou com vocês. Casa Brasil para nós é isso, é Deus mostrando mais uma vez para nós que nós somos acolhidos por Ele, através das pessoas, através dos pastores, através de quem Deus encaminha para a nossa vida. Bom, eu sou recém-chegada na família, mas eu acho que o principal que eu tenho percebido é que a igreja tem me ensinado não a ler a palavra, mas a meditar sobre a palavra. E isso está fazendo uma diferença enorme na minha vida e na vida dos meus filhos. É que eu cheguei aqui nos Estados Unidos para ficar um tempo e através do Juninho, que é parceiro meu aí há mais de 30 anos de amizade, eu comecei a frequentar lá
Comecei a tocar lá por um período, comecei a conhecer as pessoas e logo me enturmei, né, com o pessoal da igreja e tal. E depois desse período que eu ia passar pouco tempo, acabou se tornando, assim, uma mudança para cá, né? Aí a Cris resolveu vir para cá, minha esposa, e meu filho. Eu tenho um filho mais velho que ficou no Brasil, mas eles vieram para cá e na mudança, né, a ajuda que a igreja deu, todo mundo disposto a ajudar, fizeram como um rateio lá de produtos e coisas, né, de presentes, como se a gente estivesse casando, né, como se fosse um casamento novamente. E ajuda braçal para fazer mudança e arrumação na casa, no apartamento. Então, assim, teve ajuda de vários casais da igreja e o pastor Rafael, né, um cara super legal que eu conheci ele em 2018, rapidamente. Então, um cara que sempre deu apoio, sempre falou: ó, Juninho, a gente tá junto, cara, estamos junto com você aí, porque daí vier. Me senti acolhido na igreja, muito acolhido. É basicamente o centro da minha vida, né? A Casa Brasil. É onde eu sirvo a Deus, é onde eu adoro a Deus, onde eu encontro pessoas que gostam de cultuar a Deus junto comigo, com a minha presença. É um lugar onde eu posso ser eu mesmo, né? Onde eu posso exercer o meu talento, que é música, né? É um lugar que eu me vejo em casa, né? É um lugar que me traz lembranças do Brasil, onde eu vejo que eu sou aceito e que me acolhe de um jeito que só pessoas que amam a Deus podem fazer mesmo. Olha, eu acho que a gente volta há pouco tempo atrás, como ela estava, né? Assim, a gente meio perdido, meio sem um norte, sem uma certeza de uma direção correta, né? Um caminho certo. Aí eu volto à pergunta anterior, que assim está sendo muito importante para mim e para os meninos a participação dessa família, não só pelas pessoas que fazem parte dele, que são extremamente importantes, que foram extremamente importantes para nós, mas pelo que a gente sente quando a gente está dentro lá da igreja, quando a gente está presente, que assim que é tudo muito verdadeiro e tudo muito voltado realmente para a gente entender e compreender os princípios de Deus, né? Eu creio que seria bem mais difícil, porque a estrutura que montaram para nos recepcionar, se não fosse a igreja, assim, seria muito mais difícil. Emocionalmente e estrutura assim, de casa, esse tipo de coisa, seria bem difícil. Minha vida sem a Igreja Casa Brasil não existiria, porque, como muitos aí já sabem, a nossa vinda aqui para os Estados Unidos só pôde ser concretizada por causa dessa igreja, né? Muitos já ouviram essa história, que a gente sempre conta, né? Que no momento em que a gente recebeu a notícia de que a empresa do meu pai queria a gente aqui, 3 perguntas surgiram, né? Onde que a gente vai encontrar amigos, família e igreja? E essas 3 respostas foram respondidas com essa igreja aqui que a gente encontrou. A gente encontrou nela família, amigos e igreja. Então, sem ela, sem essa igreja, Casa Brasil, a gente não estaria aqui neste lugar. Então, eu sou eternamente grato por ela. Casa Brasil, ela é, para nós, é como se fosse a solução dos nossos problemas. Lá é onde a gente se refugia, onde a gente encontra a solução de todos os nossos problemas. Significa que você não tem problema? Não, não é isso. É onde a gente tem entendimento, onde a gente tem o conhecimento, onde a gente adquire sabedoria para resolver os nossos problemas do dia a dia. Eu acredito que nós, sem a Casa Brasil, a nossa vida seria muito mais difícil. Acolhimento. Família. Generosidade. Amizade. Acolhimento.
Parabéns, Igreja Casa Brasil. 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 A minha alma agradece ao Senhor. Meu espírito exulta em Deus, o meu Salvador. Deus tem sido bom, meus irmãos, com as nossas vidas. Eu agradeço por essa surpresa. Meu coração está muito feliz. Eu não devia usar essa palavra, mas vocês são muito sem vergonha, viu? Semana inteira eu estou falando assim, gente, eu quero 4 testemunhos no culto. Ninguém falou nada, ninguém se... Vou te falar, viu? Vocês... Amém. Amém. A palavra de Deus diz que o Senhor pega o solitário e coloca no meio de uma família. E meu coração está tão feliz hoje, meus irmãos, porque aqui estão pessoas que eu amo muito. Pessoas que Deus tem permitido, ao longo desses anos, servir a Jesus junto. No último ano, especificamente, com a igreja BCC, Brazilian Christian Church, que tem sido um privilégio, uma honra. Estou chegando no final de uma jornada, nessa caminhada de 1 ano com os meus irmãos da BCC. Amanhã, oficialmente, é o último dia. Mas, mais que isso, eu tenho certeza que esse tempo e a amizade, o carinho vai permear a minha vida para sempre. Foi muito, muito bom ter vocês, ao longo desse ano, me ajudando a entender a vontade de Cristo na minha vida. E é uma honra ter vocês aqui nesse dia também de aniversário. E aos meus irmãos de Casa Brasil, eu digo a vocês que continuem firmes no Senhor. Um pouquinho para frente. O Sandro é o homem da mídia, então ele coordena aqui, tá bom? Estou bonito aqui? Então tá bom. E eu tenho aqui a alegria também de saudar muitos visitantes que vieram, alguns ao meu convite, outros a convite de vários irmãos. Eu fico tão feliz de ter cada um de vocês aqui. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero compartilhar da palavra de Deus com vocês, meus irmãos. E a gente vem de uma série de mensagens chamada Encontros com Jesus. Ao longo das últimas 3 semanas, nós conversamos sobre alguns encontros com Jesus e o que o encontrar com Jesus produz na vida dessas pessoas. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos falar sobre chamado. E eu creio que é um tema bem propício para um dia de aniversário. Um dia em que a gente reflete sobre a razão de ser igreja. Por que fazemos tudo o que fazemos? Por que estamos aqui? Por que tanta gente se envolveu nesse dia? Eu brinquei com o pessoal que eu queria fazer uma festa de aniversário dos anos 80. Vocês viram ali o tamanho do bolo dos anos 80, decoração. Eu falei, só faltou o baleiro com bala de coco. Se tivesse encontrado, ia ser perfeito. E várias irmãs e irmãos trabalharam fazendo docinho e tudo. Para que isso? E o porquê de tudo isso? O porquê, semana após semana, insistir em se reunir para poder ouvir um pouco do que foi dito ali nesse momento, né? Sobre os testemunhos do que Deus tem feito na vida das pessoas que aqui passaram, que tiveram um tempo conosco, que deixaram, tomaram outras decisões, outras que chegaram. Assim é a vida da igreja. As pessoas vão chegando, vão buscando novos caminhos, nova direção. Há alguns que vão permanecendo e vão levando a missão adiante. E o que eu quero nessa noite é chamar a refletir sobre a razão de tudo isso. Eu creio que tudo isso começa com um chamado, com uma palavra de Deus às nossas vidas. Eu quero ler com vocês o Evangelho de Mateus, capítulo 9. E nós vamos ver o testemunho do chamado do próprio Mateus. Diz assim a palavra do Senhor. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa de Mateus, foram comer com ele e os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores?
Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa desejo misericórdia, não sacrifício, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Palavra de Deus para as nossas vidas, irmãos, que o Senhor nos abençoe na meditação da sua palavra. Meus queridos irmãos, precisamos entender um pouco o contexto dessa passagem. Do que se trata essa história? Do que esse encontro de Jesus é tão importante? Os publicanos é uma coisa que a gente não tem nada semelhante nos nossos dias. Eles eram cobradores de impostos. Eles trabalhavam para Roma. A própria palavra publicano não é nem grega e hebraica, é uma palavra latina. Era uma profissão que foi criada pelos romanos, porque eles entenderam que a melhor maneira de cobrar impostos nas diversas nações que eles tinham o domínio, o poder, era colocar gente da própria terra. Eles escolhiam pessoas das suas próprias nações e colocavam ali para cobrar os impostos. E entenda bem, os publicanos, eles geravam desprezo, uma raiva no coração das pessoas. A gente não tem hoje, talvez, como eu disse, um comparativo. De um modo geral, a gente poderia até pensar sobre, não sei, o trabalho, talvez, sei lá, dos oficiais que muitas vezes fazem a vida difícil nos processos migratórios, talvez política, mas a gente tem exemplos de políticos bons. É difícil ter uma profissão que todos odeiem, de forma geral todos odeiem. Era exatamente isso que eram os publicanos, odiados por todos. Eles eram considerados traidores pelo povo, que quando passavam cuspir, eu estou vendo aquela série The Chosen, e está sendo muito legal, estou gostando até o momento que eu vi, e eu achei muito legal essa imagem, quando Mateus vai passando, as pessoas vão cuspindo ao redor dele, quando ele passava. Esse era a visão de asco que tinha o povo. Para os romanos também, eles não eram vistos com bons olhos, porque era rapidamente um processo de enriquecimento na vida daqueles que se tornavam publicanos. Muito rapidamente, eles conseguiam juntar uma grande quantia de dinheiro que roubavam do povo e de Roma. E, por fim, a religião odiava os fariseus, os publicanos. Os fariseus odiavam os publicanos, porque consideravam eles não somente traidor do povo, mas da própria fé cristã, da fé judaica. Eles eram isolados e sozinhos. E sabe, meus irmãos, você consegue imaginar esse homem, Mateus, que conquistou tudo o que sonhamos financeiramente? Porque financeiramente a gente tem sonhos. Casa, carro, sei lá, algo que você queira sonhar. Eu fui pescar com o Wes e eu disse para a pastora Ivete que eu preciso de um barco agora. Preciso aprender a pescar, viu, Wes? Eu preciso pescar mais. A gente começa a ter sonhos financeiros. Imagine esse homem que conquistou tudo que a gente sonha. Mas no final, ele não encontrou dignidade. Ele era incapaz de se sentir pertencente ao povo, não tinha lugar. E é justamente fazendo o seu trabalho ali na coletoria que Jesus, ao passar, olha ele, viu que ele estava sentado na coletoria, fazendo o seu trabalho, e disse-lhe: siga-me. E esse chamado de Jesus transforma de uma vez por todas a vida de Mateus. E eu quero pensar contigo os movimentos, as ações de Mateus nessa passagem e como elas podem nos ajudar a entender o significado do chamado também para as nossas vidas. E para entender isso, como eu disse, eu quero pensar no movimento. A Bíblia é um livro de movimentos, que mostra ações, que mostra pessoas indo de um lado para o outro, pessoas tomando decisões. E a primeira ação de Mateus aqui relatada é que ele estava sentado na coletoria. Ele estava num lugar onde ele não devia estar. Ele era um judeu. Sabe, o judeu estava sendo escravizado por Roma e ele era literalmente o X9. Ele era literalmente a pessoa que tinha poder, por exemplo, se você não pagasse os impostos, de arrancar a sua casa. Se você não pagasse os impostos, você chegar ao ponto de ser vendido como escravo. Ele tinha esse direito e ele tinha a escolta romana que o protegia. Um publicano nos dias de Jesus era alguém que gozava de um certo privilégio pela sua posição,
Mas como eu disse, todos o odiavam. Dia após dia, ele via pessoas se chegando até ele, possivelmente angustiados porque não tinham o que comer, não tinham o que beber, já não tinham mais como tirar dinheiro de nenhuma outra parte. E ele, sem escrúpulos, como muitos daqueles que eram cobradores de impostos naquele tempo, colocavam a mais, cobravam a mais para poder tirar a sua parte. Mateus, ele conseguiu falhar miseravelmente em todo o Salmo 1. O Salmo 1, o primeiro versículo de Salmo diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mateus falhou em tudo isso. Ele não somente em algum momento deu ouvido ao conselho dos ímpios, dizendo: eu tenho um talento, eu sou bom com números, então eu vou trabalhar para Roma. Ele não somente se deteve nesse caminho ruim, mas agora ele estava literalmente sentado num lugar, como eu disse, aonde ele não deveria estar, fazendo o que não deveria fazer. De uma maneira clara, ele trazia vergonha para sua família, vergonha para as pessoas que eram próximos a ele. E é nesse lugar que ele se encontra. E sabe por que isso é tão duro, meus irmãos? Porque o Evangelho de Mateus, quando nós lemos o Evangelho de Mateus, ele é o que mais possui referências bíblicas, relacionando as promessas do Antigo Testamento com Jesus. Novamente, se acorde, Mateus era bom com números, era uma pessoa dedicada, ele viveu fazendo isso a vida inteira. Mateus, ele consegue colocar dados históricos, coloca relações de profecias. Ele era um homem que conhecia bem a palavra. Agora você consegue imaginar os conflitos internos de alguém que conhece tanto da palavra e agora servindo os romanos? Alguém que conhece tanta palavra e sentado num lugar que dia após dia o fazia se sentir sujo, envergonhado. Dia após dia se sentir como um pecador. Dia após dia se sentir um desprezível. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Se alguém fosse falar, antes de tudo começar, para os 12 discípulos, que alguém seria o traidor, esse é Mateus. É esse. Um traidor desde sempre. Naquele lugar indevido, naquele lugar de pecado, ele é visto por Jesus. E sabe, eu tenho falado sobre isso tantas vezes, e eu volto a repetir, que o olhar de Jesus para as nossas vidas é um olhar profundo. É um olhar que vai, sabe, no íntimo do nosso ser, e isso deveria nos gerar uma certa vergonha. Sabe por quê? Assim, quando a gente é pego em algum erro, a gente se sente mal. Muitas das vezes a gente até fica confortável, porque os nossos pecados passam aqui na cabeça, pensamentos, imagens ruins, sentimentos adversos, e ninguém fica sabendo. Mas Jesus conhece bem o íntimo do nosso ser. E Jesus está olhando ele no lugar de pecado. Tentar traduzir isso para os nossos dias, imagine você, talvez no pior lugar onde você poderia estar, num beco de drogas, no meio da prostituição, e de repente uma pessoa muito importante para você, que não sabe disso, te vê naquele lugar. Como você se sentiria? É esse olhar que Jesus está tendo agora. Ele está no lugar errado, onde ele não foi feito para estar. Mas quando Jesus o vê, não é um olhar de condenação. Não é um olhar dizendo que decepção por você estar aqui. Ao contrário. O olhar de Jesus é um olhar de compaixão. Afinal, Jesus entregou a vida por Mateus. Jesus entregou a sua vida pela vida de cada um de nós. O olhar de Jesus não é de acusação, porque quem acusa é o diabo. Quem acusa, constantemente acusa, é o diabo. Jesus olha Mateus com profunda compaixão, naquele lugar onde ele se sentia isolado, que ele se sentia incomodado, não era o lugar para ele estar, e Jesus olha para ele e diz: siga-me. Sabe? É importante entender isso. Da onde Jesus te tirou? Todo o texto está falando sobre aqueles que se sentiam justos em si mesmo, que achavam: olha, eu sou muito bom, ou eu não sou tão ruim assim. Tem gente muito pior do que eu. E esses que se justificavam a si mesmo, Jesus disse: eu não vim para vocês, eu não vim para paparicar quem acha que está tudo bem, eu vim para pessoas como Mateus. A gente precisa ter uma consciência bem clara disso, que sem Jesus nós estávamos em um lugar onde nós só nos encontrávamos
nos encontrávamos com as nossas próprias vergonhas. No final desse texto, Jesus anuncia a sua missão. Eu não vim chamar justos e sim pecadores. Lucas acrescenta uma coisa a mais. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. E arrependimento, nós já falamos sobre isso aqui, é a ação de entender que eu estou no caminho errado e voltar, retornar. Agora imagine vocês uma ideia, apenas uma ilustração. Um médico que odeia gente enferma. Um médico que detesta doente. Um médico que coloque assim no seu catálogo para chamar novos clientes. Eu só aceito novos clientes que estejam bons, sãos, sem nenhuma enfermidade. Eu só aceito gente que esteja sem nenhum problema de saúde. Aí vão ser os meus clientes. E isso parece absurdo. Aí imagine ainda uma outra loucura. Um médico que não se importa nada com a vida de aqueles que o procuram e chegam para lá com pacientes, com dores, problemas, e no final ele toma como pílulas de açúcar e dá para cada um deles, sem se importar realmente que eles tenham a cura que eles buscam. E sabe por quê, meus irmãos, eu preciso falar sobre isso? Porque nos dias de hoje há uma pregação que se esquece da parte final da mensagem de Jesus. Jesus vê Mateus sim naquela condição de pecado. Jesus o chama para estar com ele. Jesus não odeia o pecador, mas ele abomina o pecado. Jesus chama aquele homem até a sua presença. E eu me lembro bem de Jesus com aquela mulher que foi pega em adultério, que todos queriam apedrejar, e Jesus fala algo que faz com que todos vão embora. E ele olha aquela mulher e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Nem eu te condeno. E seria simples se a palavra terminasse aí, mas a palavra de Jesus vai além. Ele olha para aquela mulher e diz: não peques mais. O chamado de Jesus a Mateus produz profundas transformações. O chamado de Jesus em nossas vidas produz profundas transformações, porque Deus nos ama tanto. Jesus nos ama tanto, 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 que Ele não deseja que a gente venha permanecer no pecado. Porque o pecado vai nos destruir. Quem ama de verdade quer corrigir e trazer para a luz. Que impressionante amor. Que não se envergonha, que não se sente constrangido de chamar naquele lugar. É um convite. É um convite de Jesus. Sabe o que isso é tão especial? Que não é eu que decido. Acordo um dia de manhã e falo: pensando bem, eu preciso agora buscar Deus. É um convite claro do Senhor para a minha vida e para a sua vida. E eu vou repetir isso tantas e quantas vezes eu tiver a oportunidade. Que a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, nos anuncia uma mensagem: Deus buscando homens. Não colocando para nós regras e maneiras a qual nós vamos alcançar a Deus, porque seria impossível. Mas sim mostrando um Deus que vem até nós. Um Deus que nos ama e continua vindo ao nosso encontro. Jesus foi ao encontro de Mateus. Ele estava sentado no lugar indevido. E o segundo movimento é muito especial. Ele levantou. A Bíblia diz que ele levantou-se. Eu quero que vocês vejam comigo essa cena como se fosse câmera lenta. Sabe, aquelas coisas de filme que você consegue olhar um personagem e outro personagem enquanto a mesma coisa está acontecendo. Quando Mateus se levanta, eu consigo perceber os discípulos de Jesus. Aqueles que já estavam andando com Jesus, falando assim: ah não, mestre, puxa vida, esse Mateus, chama outra pessoa. Esse não, Senhor, porque ele é um traidor. Por outro lado, eu consigo ver, sabe, nessa mesma cena, o olhar dos judeus, dizendo: esse Jesus... Sabe qual era a condenação, ou, na verdade, o xingamento mais comum de Jesus? Que ele comia com publicanos e pecadores. E agora ele estava com um prato cheio na mão. Afinal, Jesus está chamando publicano para estar com ele. Eu consigo ver o olhar de Roma dizendo: o que você está fazendo, Mateus? Senta neste lugar. Olha a posição que você tem. Olha os privilégios que você tem. Olha tudo que está nas tuas mãos. O que você está se levantando? Por que você está se colocando de pé? É impossível. Sabe, Mateus tem uma oportunidade incrível.
Ele está escrevendo o Evangelho. Ele tem a oportunidade de contar a sua própria história, sabe? Os outros 2 evangelistas fazem isso. Marcos e Lucas também contam a história de Mateus. O mesmo chamado. Marcos e Lucas preferem chamar pelo nome dele, Levi. Levi é um nome comum bíblico, significa união. É o 3º filho de Jacó. Quando Lia nasce o seu filho, ela fala, vou botar o nome dele de Levi porque agora vai me unir com meu esposo. Os levitas vêm dessa tribo. Não há nada errado com o nome Levi. Mas Levi era como ele era conhecido. E a impressão que eu tenho é que ele quer lembrar pelo nome que Jesus o chama. E como os demais contam de outra maneira, ele prefere dizer Mateus. E Mateus significa dádiva de Deus. Ah, o Mateus aqui. É uma dádiva de Deus, um presente de Deus. Ele lembra da maneira doce a qual Jesus o chama. Porque esta é a essência do cristianismo, tem a ver com o chamado. O chamado de Deus nos chamando para deixar algo e ir em direção a uma outra coisa. Um chamado para deixar algo que é velho e lançar-se em direção do novo. Algo revolucionário, transformador. É o que está acontecendo nessa noite. Um chamado de Deus para as nossas vidas. Eu consigo entender as perguntas que podem vir no coração dele. Como eu disse, Mateus está escrevendo sua história, ele poderia dar mais detalhes, ele poderia contar todos os seus sentimentos, mas ele é contido nas palavras. Mas eu me dou a liberdade de imaginar na cabeça dele, Jesus, você está chamando a mim. Você sabe quem eu sou. Você sabe o que eu fiz. E deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Jesus sabe exatamente quem você é. Sabe do que você é formado. Pode parecer duro o que eu vou falar, mas Jesus não tem nenhum problema de te chamar no meio da imundícia da vida que levamos em um mundo pecaminoso. Jesus não tem problema nenhum de chamar aqueles que são desprezíveis à sociedade. Jesus não tem problema nenhum de chamar a qualquer pessoa, porque o amor de Jesus é um chamado a reconhecer a obra que ele realizou na cruz. E Jesus chama Mateus e chama cada um de nós. Porque o chamado de Jesus é restaurador, nos chama de volta para casa, nos chama novamente a pertencer a algo, a não mais estar isolado, não mais estar sozinho. Nos chama a estar no lugar onde deveríamos sempre ter estado. A pertencer a uma família. Ele te chama a estar na presença dele e fazer a vontade dele mais. Ele está chamando um publicano para ser líder de milhares e milhares de pessoas, hoje séculos, milênios depois. Ainda celebramos a Jesus e lembramos a história de um publicano que atendeu o chamado de Jesus. E meus irmãos e minhas irmãs, basta que você, nessa noite, atenda o chamado de Jesus, que Ele fará grandes coisas na sua vida e através da sua vida. Amém por isso? Por isso, levanta-te, desperta, acorda, sai desse marasmo. O Deus de todo poder fala contigo. E quando Deus fala, é impossível ficar indiferente. Você vai ter que responder sim ou não. Houveram os que responderam não. Houveram, como o jovem rico que preferiu ficar com as riquezas. Houveram os que preferiram ficar com seu status quo. Houveram aqueles que rejeitaram o Senhor. Mas, glória a Deus, que Mateus resolveu seguir a Jesus. E esse é o último movimento. Ele segue a Jesus. E eu quero que você considere brevemente comigo tudo que ficou para trás. É dramático, é revolucionário o abandono de conquistas. Sabe, a gente luta tanto para conquistar coisas. Como abrir mão delas? Sabe, Pedro deixa para trás as redes cheias de peixe. Paulo abandona a posição que ele tinha diante de todos os que eram do grupo farisaico. Paulo era alguém de poder e deixa tudo para trás. Zaqueu abandona o que para mim parece ser tão difícil nos nossos dias. Ele abandona o dinheiro. Tiago e João abandonam o seu pai, a sua família. E você acredita que ao obedecer o chamado de Jesus, você também não precisa deixar algo para trás?
Meus irmãos, precisamos aprender a ouvir o chamado de Jesus e romper com a vida que tínhamos antes. Romper com tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. Sabe, me impressiona, eu realmente não consigo entender uma classe de cristão que parece um carro velho, que começa, pega, dirige um pouquinho, morre. Eu não sei quem teve carro velho e lembra dessa história. Sabe, precisa de alguém que está empurrando. Anos conhecendo o Senhor e não consegue dedicar a vida de todo o coração. Aquele que morreu na cruz. Sabe por que isso acontece? Porque muitos de nós ainda se sentem justos. Mas se você se sente pecador como eu, escute bem. Ou você segue a Cristo ou não segue. Não há meio termo. Quando você não segue a Jesus, a sua decisão já foi totalmente ao contrário. Abandonar o seu caminho. Não existe meio termo. Agora considere tudo que Jesus recebeu. Aliás, tudo que Mateus recebeu. O que Mateus recebeu no seu coração se expressa nas atitudes que ele tem logo após a decidir por Jesus. E o que ele faz? Ele chama os seus amigos. Ele apresenta Jesus a outros que estão perdidos e sem rumo nessa vida. Ele vai fazer uma festa. E há algo muito especial sobre o grupo de amigos de Mateus. A Bíblia se refere a eles como publicanos, pecadores, gente ruim. Sabe, o que é especial sobre eles é que esse pessoal não finge nada. Sem máscaras. Somos o que somos, pecadores. Eram publicanos assumidos. Eram pecadores assumidos. Sabe, não fingiam ser nada. Sem aparecer santidade, porque eram conhecidos de todos. Os seus crimes, os seus pecados, todos conheciam. E a pergunta que eu faço para mim e para você é: qual a nossa diferença com os amigos de Mateus? Que diferença tem a reunião de Casa Brasil nessa noite dos amigos de Mateus? E a resposta é simples: nada. Não temos nada de diferente. Ainda somos uma reunião de pecadores. Que muitas vezes queremos até parecer santo, mais santo que os demais, sabe? Porque aqueles homens o pecado está escancarado, mas nós podemos viver muitos anos com pecados escondidos. Você pode até dizer que você é uma boa pessoa e, afinal, você pode dizer o que você quiser. Vivemos tempos em que as pessoas estão prontas para julgar e se esquecem de onde vieram, quem realmente são. E se os nossos pecados fossem expostos, estampados em um outdoor, também seríamos motivos de vergonha. Mas sabe de uma coisa? Não para que você se entristeça, mas para que o seu coração se encha da alegria de Deus. Estamos aqui pela graça e pela misericórdia de Jesus. Aqui sim é uma reunião de pecadores, mas pecadores, homens e mulheres que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E isso faz toda a diferença. É isso que transforma a nossa vida e esse encontro como um encontro santo, aonde a presença de Deus se sente neste lugar. É isso que faz de nós pessoas diferentes. Não porque vocês encontrarão aqui um super pastor, um super crente, ou super santos, não. Mas eu posso te afirmar que vidas transformadas por Jesus vão te amar. Vão caminhar contigo 1, 2, 3 milhas, quantas forem necessárias. Vão orar por você. Vão estender a tua mão. Vão chorar contigo. Estarão do teu lado nos momentos difíceis. Pessoas que quando você estiver caído vão te tomar pela mão e dizer: levanta-te, aqui não é o teu lugar. Vem para a casa de Deus comigo. Sabe, meus irmãos, somos iguais, somos como os amigos de Mateus, mas nós encontramos a graça do nosso Salvador Jesus. E isso faz toda a diferença. A verdade é que o chamado de Deus continua
direcionado a todos os nossos corações: siga-me. E você pode começar a pensar nas desculpas para não seguir a Jesus. E sempre há desculpas. Sempre há desculpas que podemos nos esconder atrás delas. A igreja te feriu. Talvez essa seja uma das razões mais comuns. Desculpa eu te falar novamente isso. Somos como amigos de Mateus. Continuamos sendo pecadores. Numa caminhada, em algum momento nós vamos nos ferir. Mas escute bem, o amor de Jesus é tão grande, superabundante, que nos ajuda a nos amar, a nos perdoar, a novamente reiterar, porque maior foi a obra que Jesus realizou na cruz do que qualquer pecado desse mundo. Todos temos um passado, mas esse passado foi perdoado pela cruz de Cristo. E quando nós tomamos a decisão mais importante da vida, que foi levantar e seguir ao Senhor, seguimos caminhando nessa aventura emocionante. É uma aventura emocionante de servir a Cristo com todo o coração. Eu vou terminar com isso. Eu tenho certeza de que Mateus nunca se arrependeu da escolha que ele fez. 40 anos depois, ele vai escrever o Evangelho de Mateus. 40 anos depois daquele encontro com Jesus, daquele dia que ele ouviu Jesus dizendo: siga-me, ele vai se sentar e vai começar a escrever. Sabe, tudo o que ele viveu. Ele vai escrever esse livro que é o Evangelho de Mateus. Ele vai lembrar de coisas fantásticas que ele viu quando ele aceitou a decisão, o chamado de Cristo. Ele fala dos milagres que ele viu, milagres na vida de cegos, paralíticos, coxos, endemoniados, mudos. O milagre que ele viu na vida de outros publicanos que, como ele, abandonaram também uma vida de lucros fáceis por algo mais precioso e mais rico. Milagre na transformação de prostitutas. Milagre na transformação de religiosos. Ele viu Jesus andar sobre o mar. Ele viu coisas tão grandes que o dinheiro não é capaz de comprar. Coisas que ele jamais veria se ele continuasse sentado atrás daquela mesa da coletoria. E agora, não mais como publicano, como um pecador miserável, sim como um evangelista. Ele narra a incrível história da salvação de Jesus, que transformou a vida de alguém como Mateus. Sabe por quê? Porque ele atendeu o chamado de Cristo. Portanto, meu irmão, minha irmã, levanta-te. Cristo te chama. Levanta-te e siga ao Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. A meditação da sua palavra. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e o qual sem hesitar eu disse sim. Ecoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor.
vão te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e o qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Convido você a fechar seus olhos. Eu quero orar por você nessa noite. Ouvimos sobre um chamado à mudança de vida, um chamado a pôr-se em movimento, um chamado a reconhecer a doce voz de Jesus que continua a ressoar nos nossos ouvidos ainda nessa noite. E a decisão de Mateus, ao colocar-se de pé, foi decidir-se por Cristo. Foi decidir e se lançar numa aventura fantástica que o conduziu, como eu disse, a viver aventuras que o dinheiro não o daria, que jamais ele teria visto se continuasse sentado atrás da mesa da coletoria. Você que está de olhos fechados, eu quero orar por todos aqueles que nessa noite, uma vez mais, ouvem o chamado de Cristo. E é o chamado de Cristo que ressoa aos nossos ouvidos nessa noite. E se você deseja, de uma maneira muito especial, colocar-se de pé, não porque os outros vão se colocar, mas como se dissera, Senhor Jesus, aqui eu estou mais uma vez para ti, Senhor. Se você se colocar de pé, você está dizendo, Senhor, continua a me usar. Aqueles que estão firmes no Senhor, dizem, eu continuo a me usar, Senhor. Aqueles que, por algum momento, esteve afastado, dizem, Senhor, eu quero voltar a esses caminhos. Aqueles que receberam dons especiais de Cristo, que estão adormecidos, coloque-se de pé e diga, Senhor, aqui está a minha vida inteira para ti, Senhor. Aqueles que se sentem sozinhos, podem se colocar de pé e dizer, Senhor, eis aqui, uma vez mais, a minha vida. Eu decido seguir a ti. Aqueles que se colocam de pé, e por toda a igreja eu vou orar, mas ao colocar-se de pé, entenda que você está dizendo isso ao Senhor. E o Senhor nunca te abandonou, nunca te deixou só. Que alegria é decidir-se por Cristo. Pai, essa noite, Deus, eu oro por todos aqueles que se colocaram de pé neste lugar. Aos que fazem isso, ó Deus, como um renovo na tua presença, aqueles que fazem isso, ó Deus, reafirmando uma decisão que tem que ser reafirmada dia após dia, Senhor, decidir seguir a ti. Por aqueles, Senhor, que afastados estávamos, por aqueles, Senhor, que precisam ser renovados em tua presença, por aqueles, Senhor, que em algum momento também se sentiram assim, como Mateus, isolados, sós, e não querem mais viver assim, Senhor. Dá ao Senhor a alegria de estarem em família, de se sentirem amados e abraçados pela tua graça, Senhor. De se lançar nessa aventura fantástica, Deus, que é caminhar com Cristo. Abençoa, Deus, a tua igreja, Senhor. Obrigado por 4 anos, ó Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido um Deus bom, ó Pai. A sua misericórdia, Deus, tem se renovado manhã após manhã. Obrigado pelo bom testemunho de Mateus, uma dádiva de Cristo, um presente dos céus.
Sim, Senhor, assim eu vejo, ó Deus. Assim o Senhor nos vê, ó Pai. O Senhor vê cada um dos teus filhos aqui como Mateus, como presentes dos céus, como dádivas divinas. Obrigado, Deus, por nos olhar desta maneira, nos olhar com amor. Eu sei, Senhor, que há coisas que ainda, Deus, são diferentes, há coisas que ainda nos afastam, mas obrigado, Deus, porque a cruz de Cristo nos une e todas as barreiras são lançadas por terra. E sim, é tempo, ó Pai. É tempo de se colocar de pé e levantar-se. É tempo, ó Deus, de seguir adiante nessa firme decisão de seguir ao Senhor. Não é tempo mais de estar em casa, não é tempo mais de estar afastado, não é tempo mais de resistir ao Senhor. Recebe, ó Pai, recebe, Senhor, a nossa vida nessa noite em adoração. E firma os nossos passos, ó Deus, no Teu chamado, na Tua promessa, Deus. Abençoa os Teus filhos. Os irmãos podem se sentar. Senhor, eu te peço, continue abençoando a vida de cada um dos Teus filhos e filhas essa noite. Que saímos daqui com o coração feliz, ó Deus, por recordarmos, ó Deus, uma vez mais, o Teu amor, a Tua graça, o Teu poder sobre nós. Obrigado, ó Deus, pela Tua doce palavra. Obrigado pela vida, ó Deus, dessa igreja. Obrigado pelas portas que se abriram neste lugar. É a nossa oração, ó Deus, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Deus nos abençoe rica e poderosamente. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Ao Senhor, ó Pai, em Ti descansamos, em Ti nos refugiamos. Minha alma está segura em Ti, cantem. Sabes bem quem Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei. Se o trovão e o mar, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Tu és Deus. Ele é, sim, sim, Ele é. Ele é nosso descanso, nosso refúgio, nossa fortaleza. Aleluia. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria chamar os papais aqui na frente. A gente quer orar por todos os papais. As crianças têm uma lembrança. Por favor, todos os pais venham aqui à frente. Eu falei pro Diego que tinha surpresa. Os filhos deles estão lá em Boston. E mandaram o vídeo para ti. Todos os papais, venham aqui à frente. Vamos orar. Tá.
Eu te passo a palavra, você explica. Amém. Eu gosto muito da teoria do Carlos. Cadê o Carlão? O Carlão aqui, ó. O Carlão diz o seguinte, escuta bem, que vocês, mulheres aqui, são muito abençoadas, são mulheres virtuosas, mas fala, Carlos, sobre nós homens. Tá fácil de achar homem que nem nós, não, O cara, essas mulheres são boas, mas esses homens aqui são muito bons, viu? Eu queria pedir, pastor Ivete, eu sei que você está distribuindo lembrancinha, mas ora por nós. Ora, cadê o microfone? Tá com o microfone aqui? Vou pedir para a pastor Ivete orar pelos papais, depois ela vai estar dando aí uma lembrancinha. Isso, Denise, obrigado. Vamos abençoar a vida dos nossos papais, todos estão aqui. Os olhos, eu vou pedir para todas as mães, as crianças, os filhos, vamos estender nossas mãos a esses varões que estão aqui, para que o Senhor encha de seu Espírito, não? E os abençoe. Senhor amado Deus, te damos as graças, Senhor, por cada um de nossos irmãos, Pai. Te damos as graças por suas vidas, Senhor, por sua dedicação a nossas famílias, Pai. Obrigado por ter colocado a eles nas nossas famílias, Senhor. Abençoa, Pai, cada um deles, Senhor. Tu sabes o desejo de seus corações, Senhor. Atende, Senhor, os seus pedidos, os seus clamores. Dá para eles, Senhor, saúde. Dá para eles força. Dá, Pai, de tu Espírito Santo, para que, com tua sabedoria, possam seguir guardando e guiando as nossas famílias, Senhor. Nós te pedimos, Pai, te oramos em nome de teu Filho Jesus. Amém. Amém, amém. Deus abençoe, meus irmãos. Quantos pais receberem, Deus abençoe. Podem ir sentando. Quem já recebeu a lembrancinha, por favor, sente. 2 avisos rápidos. Sandro, coloca os avisos enquanto os nossos irmãos recebem. Deus abençoe a vida de cada um. Pode ir sentando. Deus abençoe a vida de cada um. Os que já receberam. Próximo domingo nós temos um culto especial aqui na igreja. Nós vamos falar espanhol na próxima semana. Todos os que queiram estar com nós. Vai estar pregando o pastor Victor Aloio. Eu ainda não descobri qual é o país do Victor Aloio. Eu sei que ele é o atual presidente do Seminário de Colômbia. Ele vai estar pregando aqui na próxima semana. E a gente vai estar com algumas igrejas aqui conosco. E os jovens que foram no Montreat, a gente convidou para estar aqui também. Está falando aí da experiência, do acampamento. Então, fica esse convite. E o outro convite é o piquenique. Guardem na agenda, 16 de julho. Pessoal da BCC, se quiser se juntar conosco, aquele mesmo esquema do piquenique. A gente vai para Stone Mountain, leva comida, passa a tarde lá, vê os fogos. E depois a gente aproveita esse dia lá de confraternização. Meus irmãos, vamos colocar de pé e encerrar esse culto. Deus abençoe. Logo depois da oração final e da bênção, o Júnior vai dar uma orientação muito importante sobre a comida e sobre esse final. Uma vez mais, todos os nossos visitantes, cada um de vocês, foi uma alegria ter cada um de vocês aqui. Ao conselho da BCC, por favor, leve meu abraço a todos os irmãos lá, o pastor Lucas, meu amigo. Foi uma honra, uma alegria ter cada um de vocês aqui. Vamos agradecer ao Senhor uma última vez, agradecer pela comida também. Pai, obrigado, Senhor, por esta noite. Despede-nos, ó Deus, em paz e segurança. Fala aos nossos corações, ó Deus, e dá-nos uma semana realmente fortalecidas em Tua presença. É o que te pedimos, ó Deus, no nome santo e precioso de Jesus. Meus irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus, o amor do Deus Pai Todo-Poderoso e a doce presença, a consolação, a alegria, a força do Santo Espírito de Deus te dê a coragem de seguir ao Senhor Jesus, de atender o chamado que o Senhor fez à vida de cada um de nós. Lembre, você é um Mateus, uma dádiva de Deus. E que essa palavra seja sobre a sua vida e sobre a vida de todo o povo de Deus, sobre a terra, hoje e sempre. Amém e amém.